Sinal de preparação é adoração. Diga glória a Deus. Mais forte, diga glória a Deus. Amém? Nós vamos guerrear, nós vamos vencer e tomar posse de coisas grandes e firmes. Glória a Deus por isso. Amém? Josué 1, versículo de número 8. Eu tenho uma palavra dos céus para colocar no seu coração. Olha só. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Digo livro. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Diga, meu caminho é próspero e eu sou bem-sucedido. Não, você não está acreditando. Diga, o meu caminho é próspero e eu sou uma pessoa bem-sucedida. Se isso é verdade, aplaude e glorifica os céus. Forte para Jesus. Fala conosco de maneira clara, concisa e eficaz. Podeis se assentar, por gentileza? Pois bem, vamos lá. Me dê sua atenção, eu tenho apenas 23 minutos para ministrar essa palavra no seu coração. Quantos minutos? Diga, é um milagre. O apóstolo pregar em 23 minutos é um milagre, né, mano? Ah lá, eu creio. Tá vendo? Pois bem, me dê sua atenção. Olha só, a Bíblia está dizendo que essa orientação para Josué é a orientação de maior sucesso. Diga, maior sucesso. Agora deixa eu colocar uma visão dentro de você. O que Josué está passando não é fácil. A Bíblia diz que ele está com um povo e ele tem o seu objetivo de alcançar a terra conhecida como Jericó. Jericó, ao seu redor, existe uma muralha imensa. E quando Josué chega com o povo diante da muralha, ele vê que aquilo é impossível, porque a muralha é grande, e além de ser grande, ela é larga, e além da sua largura, em cima da muralha há soldados que estão andando. Então Josué vê que a promessa que Deus faz para ele, diante dos seus olhos, é impossível. Só que este homem, ele está debaixo de uma promessa. Alguém tem promessa de Deus aqui? Pois bem, a promessa e a muralha impedindo Josué. O texto vai dizer que quando a orientação vem dos céus, os céus vai dar uma seguinte direção para Josué: medita nesse livro dia e noite, para que os seus caminhos sejam prósperos. E a Bíblia vai dizer no mesmo texto: medite nela dia e noite, para que você tenha cuidado de cumprir tudo o que está escrito nesse livro. Então Josué, ele precisa atravessar a muralha, e Deus está dizendo, lê a Bíblia. Josué precisa alcançar a promessa, e Deus está dizendo, lê a Bíblia. Josué precisa alcançar o maior milagre da vida dele, e Deus dizendo, lê a Bíblia. Então tem coisas que para nós não faz sentido de maneira natural. É você dizendo, Senhor, eu preciso ser curado, e Deus dizendo, lê a Bíblia. É você dizendo, eu preciso ser bem no meu casamento, e Deus dizendo, lê a Bíblia. Então tem coisas que o homem natural não vai entender. Só que Deus precisa que Josué receba uma mudança de mente. Diga, mudança de mente. Porque quando Josué se depara diante da muralha de Jericó, ele vai ver que aquilo é impossível diante do olhar dele. Só que então ele vai ter que passar por um processo de transformação, dia e noite, lendo e meditando. Só que se você buscar isso no original, a meditação que Deus está pedindo para Josué é como se ruminar. O que significa isso? Imagine, desculpe a conjectura antes de falar, imagine uma vaca, ela come o capim e ela engole. Depois ela volta na boca e ela mastiga de novo. Ela engole e ela volta na boca e fica mastigando novamente. Ou seja, passa-se horas e horas mastigando aquilo. Então, o termo meditar é a mesma coisa que vominar. Ou seja, a se alimentar e voltar para a boca de novo. Se alimentar e voltar para a boca de novo. O que Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai meditar na palavra de manhã. E durante o dia você vai lembrar dela. Você vai falar dela e isso vai vir para você de novo. E durante a tarde você vai falar dela de novo. Ou seja, a palavra que você medita de manhã, você vai ficar vominando ela. Você vai ficar dizendo ela para você mesmo. Você vai trazendo ela dia após dia. Então Deus não quer apenas que Josué leia.
Deus quer que Josué tenha a palavra dentro de si. E por que Deus quer isso? O próprio texto está dizendo: tenha cuidado em fazer tudo na sua vida o que a palavra está dizendo. Então Deus está dando a maior direção para Josué. É Deus dizendo: eu fiz uma promessa. E hoje a promessa está a metros de distância de você. Hoje a promessa você pode ver, só que ela está impossível de ser alcançada do jeito que você é. Então eu preciso transformar você agora. A promessa está ali, você está vendo. A promessa está ali, você está contemplando, mas ainda não pode tomar posse, porque a tua mente precisa ser transformada. Você precisa então entender a vontade de Deus. Aí quando Josué vai meditando de manhã e tarde, de manhã e tarde, de manhã e tarde, de manhã e noite, a Bíblia vai dizer que um anjo vai aparecer e vai dar uma direção louca para Josué. Diga: direção louca. O anjo vai dizer o seguinte: Josué, quer a promessa? Diga: quero. Você vai dar uma volta por dia na muralha, e no último dia, que é o 7º dia, você vai dar 6 voltas. E na última volta, pela 7ª, você vai dar um grito de vitória. Então a direção que Deus vai dar para Josué é uma direção louca. Diga: louca. Só que antes da direção vir para Josué, Josué precisava aprender o que é o plano espiritual. Josué precisava aprender o que é a palavra de Deus. Então quando Josué aprende o jeito que Deus trabalha, o jeito que Deus fala, o jeito que Deus ministra, ele vai receber uma direção do anjo de Deus e ele vai obedecer. Sabe quem não obedece direção espiritual? Quem olha de maneira natural. Vou dizer devagar para você entender. Sabe quem não obedece direção espiritual? Quem olha e ouve de maneira natural. Sabe quem é espiritual? Quem se alimenta do livro dessa palavra. Quem se alimenta disso aqui, fica fácil ouvir uma direção de Deus e segui-la. E é isso que eu quero colocar no seu coração hoje. O que Deus quer fazer conosco é mudar a nossa mente. Diga: mudança de mente. Eu vou te entregar um dos segredos gloriosos da palavra de Deus. Preste atenção. Para mim, uma visão apostólica, uma visão profética, todo texto da Bíblia Sagrada é uma sentença. Diga: sentença. Medita de dia e de noite no livro desta lei. Diga: lei. O que é um livro de lei? Se você pegar um livro de lei do nosso Brasil, é um livro de sentenças. Livro de sentenças. Trazendo isso para o nosso entendimento hoje, esse livro é um livro de decretos. Diga: decretos. Então existem palavras que estão aqui dentro, que só vai acontecer em nossa vida quando nós aprendemos a meditar de manhã e noite, quando nós ingerimos ela e vominarmos ela dentro de nós. É um livro de decretos. Diga: decretos. Eu não vou mastigar muito esse alimento hoje, porque eu quero que você seja inteligente para pegar ele. E eu não espero que muita gente pegue, eu espero que os espirituais peguem isso aqui. Tudo que está escrito na palavra de Deus são decretos e sentenças. São bênçãos já liberadas há muito tempo. Deus não é Deus que abençoa e depois tira a bênção. É Deus que lança a bênção, e quando nós se colocamos debaixo dessa bênção, nós passamos a viver aquela realidade. Então todo versículo que está na palavra de Deus, se faz sentido para você, o que você precisa fazer? Vominar de manhã e de noite, de manhã e de noite. E aí, vominando essa palavra, ela se instalará dentro de você. E instalando dentro de você, ela se torna uma realidade. Diga: realidade. Supondo que você entende que o Senhor é o meu pastor e nada de manhã. Aí de repente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 11 horas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meio-dia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Essa verdade vai instalar dentro de você, e você vai cumprir o que está dizendo aqui, que quando você medita de manhã e de noite, os seus caminhos são prósperos. Aí você entende: essa palavra, Jesus, é a realidade para a minha vida. E o decreto dessa palavra, ela vem sobre você. E de fato, Deus se torna o seu pastor, e nada vos falta sobre a tua vida. Diga amém, Jesus. Eu quero meditar um pouquinho. Vem comigo na Bíblia. O telão aí, por gentileza. Vem em Provérbios 13, 22. Eu quero ministrar algumas coisas bem rápido e colocar um entendimento muito forte sobre a tua vida. Provérbios 13, 22, olha só. O homem de bem, diga: de bem, deixa uma herança aos seus filhos. E de seus, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Preste atenção. Um homem de bem deixa riquezas para o filho
do seu filho. Sabe o que o texto está dizendo? Que um homem que está debaixo da bênção de Deus, você vai adquirir tanto, que o filho do seu filho vai ser abençoado pela sua riqueza. Levanta a mão rapidinho, eu profetizo que você vai ter riquezas para repartir com o seu neto, com a sua neta. Eu declaro que você vai ter bens a colocar na mão do seu neto, da sua neta, e assim será. Amém? E alguém é ignorante e vai dizer que o seu neto não existe ainda. Ah, existe. Ele está no lombo de alguém, mas já existe. Aleluia ou não aleluia? Então se prepare que Deus ele vai ver uma riqueza tão grande que você vai ser capaz de dar início numa riqueza dos seus netos pelo poder do nome de Jesus. Então isso aqui é um decreto. Isso aqui é um decreto de Deus. Se você começa a ruminar isso de manhã e noite, isso é uma realidade para você. Preste atenção. Só que o que me interessa nessa noite é depois da vírgula, é a parte B do texto. Mas a riqueza do pecador é depositada para... Tem alguém que é justo aqui? Levanta a mão. Todos nós somos justificados em Cristo. Existe algo que você tem direito, mas você não sabe. E o que você tem direito? Que a riqueza do ímpio, ela é depositada automaticamente na sua mão. Ou seja, o que eles construíram vem de graça. Alamara serve que mantúria. Eu preciso trabalhar bastante hoje para mexer com a sua mente. Salmo 37:11. Diga assim comigo: a riqueza do ímpio vai parar nas minhas mãos. Diga: Deus vai trazer sobre o meu celeiro coisas grandes e firmes, coisas poderosas. Amém? Salmo 37:11. Vai lá, se é para Jesus, manda aí. Olha só. O texto está dizendo: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Outro texto vai dizer que além de manso, o justo, mas os justos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu fiz um estudo que está dizendo assim, que abundância de paz significa shalom. Diga shalom. É o nome do nosso Deus, que significa nada faltará. Olha para alguém do teu lado, diga shalom. Sabe o que está dizendo? Nada faltará sobre a tua vida. Então, preste atenção nisso. Se nós pegamos o princípio dessa mensagem, e qual é o princípio dela? Que tudo que eu ruminar na palavra de Deus, ela se torna uma realidade para a minha vida. Diga: tudo que eu ruminar da palavra de Deus, ela se torna uma realidade na minha vida. Agora imagine isso aqui se instalando em você. Mas os justos ou os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, a minha casa tem que ter abundância de paz. Apóstolo, a minha vida não está assim. Então começa a ruminar esse versículo em sua vida de manhã e de noite, de manhã e de noite, e ela vai se instalar como uma verdade. Amém? Isso aqui é um decreto de Deus. Imagine Deus dando esse decreto agora para a tua casa. Quantos gostariam de ter paz e abundância sobre a tua casa? Amém? Então a palavra é um decreto, só que isso só se torna realidade quando você aceita esse decreto sobre você. Mas por que eu tenho que aceitar, apóstolo? Porque a Bíblia vai dizer que nós temos livre-arbítrio. Nós podemos escolher a bênção ou a maldição. Nós podemos escolher a porta larga e espaçosa que nos leva à perdição, ou o caminho apertado e estreito que nos leva à salvação. Entende isso? É a escolha nossa. Então se você quer e deseja isso para a sua vida, pode ser tão simples dentro de uma casa de oração como essa, num ambiente profético como esse, num ambiente de luz, é você ruminar isso dentro de você. Essa é a verdade sobre a minha vida. Amém ou não amém? Amém. Sabe quando eu aprendi isso? Já contei um testemunho na igreja. Eu estava passando uma miséria tão grande na minha casa, tão grande. A minha casa, eu quero narrar ela como ela era. A minha casa tinha chão vermelho, telha de brasilite. A instalação elétrica ela foi feita à base daquelas canaletas, sabe? Igual as canaletas dos ventiladores. Então uma casa horrível. O portão era aquele portão baixinho que ia até a cintura. E quando as pessoas e amigos iam me chamar, abria o portão e batia na porta da minha casa. Só que a porta da minha casa era aquela porta que tem vidro e grade. Só que eu não tive dinheiro, uma parte do vidro quebrou. Então os dias de frio a gente colocava como se fosse uma coberta no lugar do vidro. E porque entrava muito frio na casa. E como telha de brasilite, tinha aqueles vãos, então era difícil. E eu me converti clamando a Deus e pedindo segredos para Deus. E numa das noites eu sonhei
E quando eu sonhei, eu acordei gritando, Salmo 126, verso 5. Eu acordei gritando, não sabia o que estava naquele salmo. E quando eu acordei, eu peguei a Bíblia, procurei, estava dizendo: aqueles que semeiam em lágrimas, certamente vão colher em alegria. Aleluia. Eu comecei a fazer as minhas maiores orações em base daquele versículo. De manhã eu começava a orar, e a minha oração, ela se tornava forte, porque as lágrimas escorriam do meu rosto. Aí eu comecei a completar os versículos que semeiam em lágrima. Com certeza, o texto é fiel. O texto diz assim: aqueles que semeiam em lágrima, com certeza vão colher em alegria. O texto diz com certeza. Algumas traduções estão dizendo a certeza divina está vindo. Então Deus disse para mim naquela madrugada, e acordei gritando isso: semeia em lágrima, planta em lágrima, planta na oração em lágrima, e com certeza você vai colher. Então Deus, Ele só deu uma direção. Só que agora eu não podia mais me lamentar. Não dava para mim dizer assim: ó Deus, olha para mim, olha a minha casa, olha a minha filha, olha a minha situação. Não funcionava mais. Agora eu era orar, e nessa oração firme, debaixo de um propósito, as lágrimas escorrendo, mas não provocando dó em Deus, mas provocando direção, tomando posse daquilo que Ele prometeu, dizendo: Senhor, eu vou viver essa palavra, e as lágrimas escorrendo. Senhor, a minha casa vai mudar, e as lágrimas escorrendo. Meu Deus, eu vou dar o melhor para minha filha. Sabe o que eu fiz para Deus? Eu lembro como se fosse ontem. A minha filha estudando numa escola e não tendo material escolar para comprar para ela. Nessa oração do Salmo 126, verso 5, eu disse para Deus: Deus, eu quero fazer uma promessa para o Senhor. A provisão que o Senhor me mandar, eu vou colocar minha filha numa escola particular. E hoje ela estuda numa escola particular. Hoje ela está numa escola de bênção, de graça e de virtude. Entende isso? O que você plantar diante do altar de Deus, que você plantar, fulminando uma palavra de Deus, amanhã vai ser a maior realidade da sua vida. Quantos acreditam nisso? Diga glórias a Deus. João 4,35, vamos lá comigo, João 4,35. Quero ser rápido. Tem quantos minutos? 10 minutos ainda? João 4,35, vamos lá? Vamos lá, bem rapidinho esse telão, para a gente ganhar tempo, que todo segundo aqui. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até que venha a ceifa, e eis que vos digo: levantai os vossos olhos, e vedes as terras que já estão brancas para... É alguém dizendo: falta 4 meses para a colheita, e o próprio Jesus dizendo: não olhe para a terra, que ela está pronta para a colheita. Amém? Jesus, ele vai dizer em outro texto que uns semeiam e outros colhem. E Jesus vai dizer assim: ei, chegou o tempo apenas da colheita. Só que quem plantou não foi você. A nossa geração é conhecida como a geração da colheita. Diga colheita. Pega na mão de alguém do teu lado, diga aí: chegou o tempo de colher. Diga: não sei quem plantou, mas eu vou colher. Não, você está devagar, eu estou profetizando isso. Chegou o tempo de viver colheitas e abundância. Amém ou não amém? E quem mais plantou foi Jesus, o próprio que rasgou os céus para que eu fosse abençoado. Então nós somos a geração da colheita. Só que o texto está dizendo: olha a terra, olha para ela. Estou olhando, então vai e colha. O texto não está dizendo fique sentado e a colheita vai cair no seu colo, não. O texto está dizendo: o que foi feito foi plantar, já cresceu, as terras estão brancas. Olhe para ela e colhe em abundância. Então entende, você tem que aprender que fulminar uma palavra dessa é dizer: Senhor, eu vou colher o que o meu pai plantou, eu vou colher o que o meu tio plantou, que a minha avó plantou, que alguém plantou. Chegou o tempo da minha colheita. Alamara serve queremantúria. Não, tem gente que não acredita nisso. Então continua na vidinha. Mas se você crê, pelo amor de Deus, levanta a mão lá em cima. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai colher até coisas que não plantaram. Vai vir sobre as tuas mãos coisas que você não comprou, mas vai vir, porque Deus é fiel em colocar sobre ti. Amém ou não amém? Graças a Deus. Êxodo 12:35. Maravilha, Êxodo 12, verso 35, vamos lá comigo. Diga assim: tempo de colheita. Olha só, Êxodo 12, 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de...
E pediram os egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. Vira para o 36 para mim ver. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e estes lhe davam o que pediam e despojavam os egípcios. Volta para o 35. E pediram, primeiro, preste atenção, e fizeram, pois, Israel conforme a, por que a palavra de Moisés? Porque não tinha ainda a Bíblia Sagrada, era o que Moisés estava dizendo. Então o que foi dito dos céus para os egípcios, eles fizeram. A palavra que Moisés pregou, eles obedeceram. E depois da obediência da palavra, eles pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. Só que se você continuar lendo esse texto, a Bíblia vai dizer que essas joias, esse ouro, essas roupas é salário, diga salário. E salário de quem? Salário dos antepassados, do pai, do avô e do bisavô. Porque a geração que Israel está escrava no Egito é uma geração grande. Então esse povo é o povo da libertação, diga libertação. Para você entender melhor, o bisavô foi escravo, trabalhou e não recebeu salário. O avô trabalhou e não recebeu salário de escravo. O pai trabalhou e não recebeu salário, foi escravo. Mas a própria pessoa, quando ela vai trabalhar, chega o tempo da libertação. Moisés chega para libertar. E agora, antes de sair da terra do Egito, eles vão dizer o seguinte: eu quero ouro, a prata e a roupa. Diga salário. Então o salário que era do pai, do avô, do bisavô, vieram todo na mão deles. Alamara serve que mantúria. Isso aqui é um decreto para a sua vida. Aleluia ou não aleluia? Isso aqui é poderoso. Amém ou não amém? Pois bem, vai lá em Provérbios 4:23, por gentileza. Quero pregar rápido. Vai pegando isso aí, viu? Vou mastigar muito hoje não. Deixa eu contar uma parábola para você. Eu vi um pastor contando essa parábola, achei encantadora. Você tem ciência que aquele peixe, a piranha, ela se alimenta de outros peixes? Tem essa ciência? Ok? Olha o que fizeram. Pegaram uma piranha e colocaram dentro de um aquário. E colocaram uma divisão naquele aquário de vidro. Então de um lado colocou a piranha e do outro lado colocou um peixinho simples. Aquele vermelhinho bonitinho, sabe? A piranha vinha desesperada para tentar pegar o peixinho e batia no vidro. Um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, batendo no vidro. Chega uma hora que a piranha parou de tentar. Tiraram o vidro de separação. O peixinho vermelhinho chegava a esbarrar na piranha e a piranha não comia o peixinho. A piranha chegou a morrer de fome e não se alimentou do peixinho. Diga por quê? Instalou um gatilho mental dizendo que toda vez que eu vou tentar comer esse peixinho, eu vou quebrar minha cara. Aquele peixinho, aquela piranha parou de tentar comer, morreu de fome e não se alimentou da maior provisão que estava de frente com ela. O que acontece na vida de muita gente é isso. É tantas coisas que deu errado e você para de tentar. Às vezes a provisão vem na sua frente, mas por você ter um gatilho mental de coisas que já deram errado, você não tenta mais. Você começa a colocar desculpa: a minha idade já não dá mais para abrir uma empresa, a minha vida já não dá mais para ser feliz. Quem está dizendo isso é você mesmo. Melhor, quem colocou isso dentro de você é o diabo, não foi Deus. Para Deus não tem idade. Eu vi uma matéria que uma senhora de 69 anos, ela tinha um sonho, pastor Alexandre, de fazer uma faculdade. Só que quem nunca deixou ela fazer uma faculdade foi o marido dela. O marido dela é aquele cara ignorante, dizendo: você é mulher de casa, o seu serviço é fogão e limpeza de casa apenas. E o homem trabalhava e colocava provisão. Aquele homem pegou um câncer e acabou falecendo. O ano que ele faleceu, todo mundo achou que essa mulher ia acabar com a vida dela. No ano que ele faleceu, essa mulher se levantou e fez inscrição numa faculdade. E ela se formou. E hoje ela é uma professora, velha professora, uma senhora professora. E baita de inteligência, era o sonho que estava dentro dela. Então não tem tempo, não tem idade, que você precisa entender a rasgar esse gatilho mental que está dentro de você. Você não casa porque você já teve um casamento falido.
Você não vai mais agora em uma igreja porque você teve uma decepção com o ser humano. Você já não nem ora, nem acredita mais com Deus porque um falso profeta brincou com a sua fé. Não me importa o que fizeram com você, o que Deus está falando nesse altar hoje. Eu quero arrancar isso que está dentro da sua mente e fazer que você pente de novo, que você flua de novo, que você pregue, que você cante, que você abra uma empresa, abra um negócio, que você vá para o casamento, que você volte a namorar, que você seja feliz, volte a estudar, faz alguma coisa e Deus está te abençoando nesse altar. Quantos acreditam nisso? Dá um brado de vitória. Aleluia! Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as fontes da vida. Diga fontes da vida. Há uma interpretação de texto meio que complicada aqui, porque no original está dizendo porque dele procede as amarras da vida. Aqui está dizendo fontes. No texto original significa amarras. Agora vamos ler do jeito original. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as amarras da vida. Dentro de você, dentro dos seus sentimentos, existem amarras que te prendem. Algo que te feriu, te gerou sentimento negativo e instalou uma verdade. Olha só, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui, quando lembram do lugar onde você brincava na infância, você dizia assim, poxa, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, que época boa. Esses dias eu fui no bairro onde eu morei toda a minha infância, e quando eu entrei com o carro naquele lugar, me veio uma paz. Aí as pessoas começaram a dizer, não, mas esse lugar está violento, esse lugar é complicado, é longe, é isso. E nada que a pessoa falava, pastor Alexandre, fazia sentido para mim. Porque estava instalado dentro de mim que aquele lugar é um lugar de... Por quê? Porque eu vivi momentos ali alegres. Então, momento mais sentimento é instalar algo dentro do seu coração. Agora, também pode instalar o inverso. Você pode ter um sentimento de amor por uma pessoa incrível, se casar com ela e de repente conhecer, saber que aquilo é uma desgraça. E aquilo te machucar de maneira tão grande, e você já não consegue agora casar, porque toda vez que você vai para um casamento, você vai lembrar que está instalado no seu coração um falso sentimento, uma falsa lembrança. Então o próprio texto está dizendo, guarda o teu coração, porque lá procedem as amarras. Então o seu coração tem que ser guardado, os seus sentimentos têm que ser guardados. Mas após guardar sentimento não é tentar mais na vida, muito pelo contrário, é tentar com sabedoria, não com sentimento. Abre uma empresa pela emoção, abre, entra numa palestra coach, fica 1 hora lá dentro. Você vai sair de lá dizendo, eu vou fazer um empréstimo, vou abrir empresa agora, porque a palestra é boa, a palavra te motivociona, a palavra te levanta. Aí você vai dizer, eu vou ser rico, eu vou ser isso. Esses dias eu estava vendo um pequeno vídeo, a menina dizendo, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1 milhão de patrimônio. Olha a propaganda, isso aqui é violenta. Uma menina dizendo, eu tenho 22 anos e alcancei 1 milhão de patrimônio. Eu acho que até mais o valor que ela fala, não me lembro. Então são propagandas como essa que você vê, poxa, 22 anos, eu tenho 34 anos, poxa, essa menina está 12 anos na minha frente. Ela já alcançou 1 milhão. Então você vai entrando naquilo e aquilo vai começando, eu vou abrir. Aí você abre pela emoção, pelo sentimento e quebra a cara. Mas não, nós não somos guiados por emoções. Então o próprio Deus dizendo, guarda o teu coração e faz algo pela minha palavra, pelo meu jeito, pela minha direção. Então o que Deus está dizendo para você hoje, guarda os seus sentimentos. Não faz nada por emoção, mas faz porque a palavra de Deus está direcionando. Posso falar algo para você? Esses dias me pararam e falaram assim, o que o Senhor acha sobre o casamento? O que o Senhor acha sobre essa situação? A pessoa contou uma história para mim, e o que o Senhor acha? Sabe o que eu disse? Eu não acho nada, a minha opinião é a palavra de Deus. O que a palavra está dizendo? Aí a própria pessoa diz, a palavra de Deus está dizendo para não separar. Então a minha opinião é a palavra de Deus. Não, mas o que o Senhor acha? Ei, o meu achismo acabou há muito tempo, quando eu aceitei a Jesus Cristo. Amém? É isso que tem que ser na sua vida. Diga glória a Deus. Vamos lá, 1 Samuel 22, por gentileza.
1 Samuel 22, acabo com a palavra agora. Último versículo, 1 Samuel 22. Diga assim: eu não tenho opinião. Diga: a opinião que está instalada em mim é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Todos os seus negócios estão aqui nesse livro, todos. O que você falar aqui que você está passando, eu consigo trazer na palavra de Deus. Amém? Apóstolo, eu quero saber isso da minha vida, está aqui. Eu quero saber sobre o meu casamento, está aqui. Quero saber do meu filho, está aqui. Aqui está escrito até coisas que você não viveu ainda, mas está escrito. Se você entender que isso é uma verdade para você, e você só vai andar segundo o que a palavra de Deus está dizendo, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Amém? Não dá para a gente dizer assim para Deus. Existe uma vez, se eu não me engano, o nome desse homem é Matias. Depois até vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu creio que estou com certeza disso. Quando Judas morre, fica uma vaga em aberto sobre o 12º apóstolo. Diga 12º. Porque a promessa são 12 apóstolos. Então Judas morreu. E alguém agora vai selecionar o 12º apóstolo. Se eu não me engano, chamaram um homem chamado José o Justo e colocaram Matias. Olha como fizeram para ver se Deus aprovava um ao outro. Colocaram José o Justo e Matias e falaram assim: olha só, os próprios apóstolos: Deus, nós vamos tirar a sorte. Se cair cara, é José que vai ser o apóstolo. Se cair coroa, é Matias. Aí jogaram a moeda, caiu coroa. Matias, você parabéns, é o 12º apóstolo. Então o que a gente faz muito na vida é isso, nós não damos opção para Deus. Porventura não teria que ter a terceira opção? Qual a terceira? Senhor, o Senhor aprova um dos dois? A prova que Deus não aprovou, a Bíblia diz que o nome desse cara desaparece. Você não vê ele curando, libertando, fazendo nada. Este homem desaparece. Então quando nós tiramos as coisas e tentamos colocar Deus pela sorte, as coisas desaparecem da nossa vida. Então tem muita gente com uma moeda e dizendo: Deus, qual é? Sim ou não? Sabe que esses dias falaram para mim: apóstolo, eu vou comprar uma casa financiada. Eu falei: amém, graças a Deus, e que compre mesmo, que dê certo na sua vida. E eu falei: você já orou para Deus? Já orei. Qual foi a oração? Se for aprovado, eu compro. Se for negado, eu não compro. Mas calma aí, quem vai fazer a avaliação da sua ficha? É um atendente, não é? Quem vai fazer a sua análise é um sistema de um banco, não é? Então por que você acha que é Deus que está aprovando ou reprovando algo da sua vida? Não, mas é Deus, apóstolo, porque se aprovar, só pode ser Deus. Eu falei: não coloque Deus na sorte. Deus não é a sorte. Quando Deus está no negócio, Ele fala: vai dar certo. Aí o homem vai falar: não vai. E no final, com certeza, vai dar certo sobre a tua vida. Amém? Quando Deus Ele quer te dar uma casa, você pode fazer 4 financiamentos e negar os 4. No 5º vai dar certo e você vai entender: Deus é Deus, porque o homem disse 4 vezes não, e no final foi sim de Deus sobre a minha vida. Amém? 1 Samuel 22, preste atenção nisso. Então Davi diga mudança de mente. Olha a escolha de Deus. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão. Diga Adulão. E ouviram os seus irmãos de toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Vira o texto. E ajuntou-se com ele todo homem que se achava em, diga aperto financeiro, diga tá mal financeiramente. E todo homem endividado, diga cheio de dívida, diga cheio de dívida. E todo homem de espírito desgostoso, diga depressão. Diga depressão. E ele se fez capitão deles. Preste atenção nisso. A Bíblia está dizendo que 400 homens entram dentro da caverna de Adulão. E os 400 têm um histórico como? Endividado, depressivo e uma pessoa mal vista. 400 pessoas entram perto de Davi. Só que o espírito que está dentro de Davi é o Espírito Santo de Deus. Então Davi vai fazer um processo dentro desses caras. A Bíblia diz que Davi vai ministrar sobre eles. E os mesmos 400 endividados, 400 derrotados, 400 depressivos vão ganhar outro título. Diga qual é, apóstolo? 400 valentes. Então isso é possível pela palavra de Deus. Talvez você entrou aqui, você se enquadra nessa palavra. Eu entrei cheio de dívida, entrei aqui depressivo. E entenda uma coisa que você precisa aprender aqui nessa reunião: lamentação não muda Deus.
e não provoca Deus. Se lamentação provocasse Deus e mudasse Deus, é claro que Deus está vendo agora uma criança sendo estuprada agora. Deus está vendo agora uma pessoa de idade apanhando da filha ou do neto sendo maltratado. Deus está vendo. Mas por que Deus não age? Existe algo que você precisa compreender que chama livre-arbítrio. Deus não pode interromper naquilo que Deus deu para o homem. Mas quando há uma oração, uma intercessão, aí há autorização para Deus trabalhar. Então você precisa aprender a interceder e não se lamentar. Lamentar não muda a história de ninguém. Isso pode enganar o homem, mas para Deus o que muda é a mudança de mente. Diga mudança de mente. Você não nasceu para ser depressivo, não nasceu para ser pobre, não nasceu para estar aprisionado, não nasceu para ser humilhado. Você nasceu para ser valente de Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém ou não amém? Você é um valente, diga valente. Agora preste atenção, a igreja ela só funciona na sua vida se você ouvir o que está sendo ministrado e praticar. Diga glória a Deus. Não adianta você ouvir aqui e ir embora achando que é apenas uma palestra e não praticar isso. Quero dizer algo para mexer com você mesmo. Se você ouviu essa mensagem, 25% está dentro do seu coração. Se você escreveu essa mensagem, 75% está dentro de você. Agora, se você praticar amanhã, 100% da palavra estará dentro de ti. Amém ou não amém? Então aprende, você pegou essa mensagem. Se você é uma pessoa inteligente, acabou o culto no grupo da igreja, você vai dizer: eu quero o esboço dessa mensagem, eu quero ler na minha casa, eu quero ruminar essas palavras, eu quero que essa seja a verdade na minha vida. Isso aqui, se tem alguém aqui com espírito desgostoso, alguém endividado, você vai ler essa palavra, 1 Samuel 22, e você vai usar esse texto como um decreto na sua vida. Como que eu oraria debaixo de uma dívida nessa palavra? Eu oraria assim: Senhor, é o seguinte, a tua palavra está dizendo que homens endividados entraram perto de Davi, a bênção estava sobre Davi e eles saíram como valentes. A dívida acabou, a depressão acabou, a angústia acabou. A tua palavra é verdade, eu sei disso. Eu só te peço uma coisa, Deus, que a tua palavra se manifeste em minha vida, que ela instale dentro de mim. Amém? Pare de pedir algo para Deus, só apenas aprenda a reivindicar o que já está escrito. Vou dizer de novo, não preciso pedir, só preciso reivindicar o que já existe. Amém? Se você for pedir, se você vai pedir, precisa ser fabricado. Mas se você vai pegar alguma coisa que já está na prateleira do estoque, é só ele pegar e te entregar o que já existe. Serve que mantúria. O estoque é grande, tem muita bênção, tem muito milagre para o nosso Deus liberar. Amém ou não amém?